Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Vamos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Hoje é 25 de 4 de 2021. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Ó Deus, te agradecer pelo sustento, pela casa, ó Pai, pelo vestir, pelo beber, pelo respirar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, meu Deus. Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, por todos aqueles que vão acompanhar a nossa mensagem, Senhor, seja agora, seja ao longo dos dias, Senhor Deus, que o Senhor venha a abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, ó Pai, através dessa mensagem, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, também por todos aqueles, ó Pai, que estão com, ó Pai, seus corações apertados, ó Pai, que estão, ó Deus, entristecidos, ó Pai, por conta desse momento, desse período, ó Pai, que nós estamos vivendo, Senhor, e que já se alarga, Pai. Ó Pai, eu te peço, abrevia esse tempo, Senhor. E, ó Deus, conforta, consola os corações, ó Pai. Coloca o teu bálsamo, ó Deus, sobre, ó Pai, as almas que estão, ó Pai, entristecidas. E, ó Deus, devolve, Pai, o sorriso no rosto desse meu irmão, dessa minha irmã, para a glória do teu nome. Meu Deus, eu quero continuar orando por todos aqueles que estão batalhando, ó Pai. Ó Deus, as pessoas que trabalham na área médica, Senhor, que têm depositado, ó Pai, suas vidas a favor da vida, Senhor. Meu Deus, te peço também nesse momento, me usa como instrumento para transmitir a Tua palavra, ó Deus. Fala aos corações, que essa mensagem, ó Deus, possa levar esperança, Senhor, calma, tranquilidade nos lares, ó Deus, e sobretudo esperança que vem da parte do Senhor, esperança bíblica, para a glória do teu nome. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje, Cristo, exemplo de humilhação. Cristo, exemplo de humilhação, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos ler o versículo 6, que diz o seguinte: humilhai-vos. A palavra de Deus já começa assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E eu inicio a minha fala fazendo uma introdução sobre essa passagem, mas antes quero dizer para os irmãos, o título dessa mensagem é Cristo, exemplo de humilhação. E como eu disse, essa mensagem, esse versículo, apenas esse versículo que nós lemos está inserido na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro. Foi o apóstolo Pedro o autor dessa carta. Segundo, ele escreveu essa carta para os irmãos da igreja que se localizava na Ásia Menor, fazendo um estudo muito rápido dessa carta. E com qual objetivo o apóstolo Pedro escreveu essa carta? Ele estava preparando os irmãos para o caos. Você sabia disso? Para o caos que viria decorrente da loucura do imperador Nero, de tudo que se sucederia através do Império Romano, com a dispersão dos cristãos, com a perseguição do imperador Nero, imperador romano,
e o apóstolo Pedro vem consolar os irmãos e escrevendo para eles: humilhai-vos, portanto, submetei-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. E, como eu disse, do texto, o que e eu acho que a principal riqueza que decorre do texto, que vem do texto e que decorre da humilhação, é exatamente a exaltação que menciona e que bem menciona o nosso amado apóstolo Pedro. O homem, em que Jesus Cristo perguntou para ele algumas vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí o apóstolo Pedro responde ao Senhor Jesus: é óbvio que eu te amo, é praticamente impossível não amar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz a Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas. E a partir daí o apóstolo Pedro começa, ele já vinha, na verdade, com esse ímpeto de liderança, e ele começa a apacentar a igreja do Senhor Jesus. E, como eu disse, eu acho que a principal riqueza que nós tiramos desse texto é que, após a humilhação, vem a exaltação. Após a humilhação, vem a exaltação. E outra coisa que eu escrevi para dividir com vocês, é que a humilhação, e eu peço até perdão aos irmãos pelo intervalo do fundo aqui, a humilhação precede a exaltação. Preste atenção no que eu acabo de dizer. A humilhação, ela precede, ela antecede a humilhação. E do texto que nós lemos, eu dividi o versículo, apenas esse versículo, em 4 partes. Quando ele diz o seguinte aqui, a parte A: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que nós tiramos daqui? Humilhe-se no lugar certo. Se há um lugar em que nós podemos nos humilhar, é debaixo da poderosa mão do Senhor. O lugar exato, o lugar preciso, o lugar em que nós, em tempo, seremos exaltados por Ele mesmo. Humilhai-vos, portanto, sob é debaixo a poderosa mão de Deus. A parte B, e ele diz o seguinte, para que ele com E maiúsculo, e não nós, para que ele, Deus, apenas da parte B, nós temos que ter claro que é para que ele, e não para nós, é para que ele, e no tempo oportuno, venha nos exaltar. Então, nós devemos esperar essa exaltação, porque da parte C, ele diz o seguinte, em tempo oportuno, que nós tiramos daqui a humilhação versus o tempo. Talvez esse processo de humilhação leve um tempo, mas esse tempo de humilhação terá resultado. Porque ele diz na quarta parte, na parte D, vos exaltará. Esse é o resultado
de nós passarmos por esse processo de humilhação, que nós não sabemos exatamente qual é o tempo, mas segundo a palavra de Deus, nós temos a certeza de que Ele nos exaltará. E eu te digo, a exaltação de Deus é melhor do que qualquer outra exaltação, ou qualquer exaltação que venha da parte do homem. É a melhor exaltação que nós podemos receber, a exaltação do nosso Deus e no tempo do nosso Deus. E isso passa por um processo. O próprio Senhor Jesus, por isso o título da mensagem de hoje, Cristo, exemplo de humilhação. O próprio Senhor Jesus foi submetido a um processo de humilhação. E eu já estou caminhando praticamente para o final. Na minha conclusão eu digo, e eu quero dividir isso com vocês, Cristo humilhou-se na cruz. Olha o processo de humilhação que se submeteu o Rei dos Reis, aquele que a Bíblia diz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se submeteu à morte de cruz. E a Bíblia registra lá em Isaías 53:11 que ele verá o fruto do penoso trabalho. Sabe qual é o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus, humilhado na cruz, a minha e a sua salvação? E isso não tem preço. Demorou. Eu vim a me render aos pés do Senhor Jesus em 2002. Portanto, o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, esperou 2002 anos. 2002 anos para que eu viesse a me render aos seus pés. Mas Ele viu em mim fruto do seu penoso trabalho e pode ver em você também. Por isso, Cristo é um exemplo de humilhação, e por isso que eu afirmei para os irmãos, humilhação versus tempo. Não importa o tempo, importa que a Bíblia garante que nós seremos exaltados. Isso não tem preço, porque ele viu no irmão Leandro o fruto do penoso trabalho. Eu fui salvo por ele, fui alcançado por ele, e ele está buscando, como eu já disse várias vezes, o mais longínquo pecador. Esse pecador pode estar dentro de uma caverna, pode estar no mais alto dos céus, pode estar dentro de um táxi espacial, pode estar fazendo uma viagem. Deus está lá buscando. Não importa, pode estar submetido num submarino dentro do mar. Deus está buscando o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus, da humilhação dele na cruz. Somos nós, podemos ser eu e você. Nós tiramos daqui, Cristo disse também, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Ele diz que o pacificador será chamado filho de Deus. Ele não está dizendo aquele que briga fisicamente, aquele que agride, ou que agride com palavras. Não, ele está dizendo que filhos de Deus são pacificadores. Aleluia por isso, porque ele, Cristo, é exemplo de humilhação. A outra coisa que ele também fez, Jesus Cristo, ele aplacou a ira de Deus, pois ele declarou crucificado: Pai, perdoa-lhes os pecados, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 24.
Até hoje, essa declaração, meus irmãos, vem salvando pessoas como eu, resgatando, porque a humilhação de Cristo na cruz derrota o pecado. Os seus braços amorosos estão e continuam abertos em resgate do mais longínquo pecador, e não importa a distância, a altura ou a profundidade, mas Ele está buscando. Essa declaração na cruz do Calvário aplacou a ira de Deus. E eu termino aqui com essa declaração: Cristo perdoou a humanidade. Escute, humanidade, Cristo perdoou eu e você. E Cristo nos quer de volta pela humilhação dele na cruz, como fruto do penoso trabalho que ele realizou. Aleluia! Como eu disse, ele deixou o maior exemplo de humilhação e humildade, o maior, sendo o menor. A palavra de Deus diz que ele não fez questão de ser como o próprio Deus, e não fez questão da grande desonra em colocar os pés aqui na terra e se fazer pequeno como homem, sendo ele grande, e morrer no lugar do homem, para que o homem não morresse na cruz. Essa voz de Cristo dizendo: Pai, perdoa-lhes os pecados, continua ecoando desde aquele dia do ano zero até 2021, dizendo: Pai, perdoa a humanidade porque ela não sabe o que faz. Deus nos ama. Eu tenho repetido e seguirei até o meu último suspiro dizendo: Deus ama a mim e ama a você. Não porque nós somos o que somos, porque simplesmente Deus ama aquilo que Ele criou. Não é porque somos bonzinhos ou maus, porque somos como somos. Ele simplesmente nos ama e quer devolver a nós a sua imagem e semelhança. Até hoje o seu exemplo de humilhação vem resgatando pessoas, resgatou pessoas no passado, os nossos irmãos que, segundo a Bíblia, dormem em Cristo, e que nós veremos na eternidade, quando com Jesus Cristo nós ressuscitarmos, eu e você. Creia nessas verdades bíblicas. Cristo te ama. Cristo quer devolver um sorriso no seu rosto, colocar esperança na sua mente, te afastar das notícias negativas, e como eu disse, Ele seguirá até o dia da sua volta gloriosa, resgatando pessoas. Cristo, exemplo de humilhação. E eu espero que essa mensagem, cheia de esperança, tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, na cruz do Calvário, foi exemplo de humilhação, Senhor. Meu Deus, que nós sejamos exemplo de humilhação como o Senhor, para que no tempo exato o Senhor venha nos exaltar, ó Pai. Meu Deus, e eu faço aqui o meu apelo dominical. Se há alguém, Senhor Deus, que deseja, Pai, fazer decisão por Cristo nessa noite, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me humilho na Tua presença e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Meus irmãos, que maravilha! Eu espero encontrá-los
no nosso próximo programa Esperança Bíblica. Ore por nós, ore para que Deus continue colocando mensagens vindas do trono da graça dele para transmitir a vocês. E eu sempre faço meu convite: se você mora em Itupeva, faça-nos uma visita na rua Antônio Tartalha, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Faça-nos uma visita na primeira igreja batista em Itupeva. E se você mora longe daqui, procure uma igreja cristã e comece a congregar. Um grande abraço, uma excelente semana. Deus te abençoe. Tchau.